Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nessa segunda-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia 31 de agosto, desejando que o seu dia seja um dia cheio da bênção de Deus. Querendo do mais profundo do meu coração que você faça uma experiência verdadeira do ressuscitado neste dia. Quero convidar você nesse momento para comigo colocar-se na presença do Espírito Santo, pedindo ao Espírito que abra os ouvidos interiores e exteriores, para que possa penetrar a palavra de Deus e a palavra da igreja, que nos instrui, que nos anima e que nos faz cada vez mais próximos de Jesus. Coloquemo-nos então pedindo a ação e a unção do Paráclito sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia 31 de agosto, a igreja nos traz, na sua liturgia, o Evangelho segundo São Lucas. O texto do Evangelho de hoje está lá no capítulo 4 de São Lucas, nos versículos de 16 a 30. Lucas 4, de 16 a 30. Ouçamos então, com muita piedade, com muita devoção, esse texto do Evangelho, que é a palavra de Deus, que vem para encher o nosso coração de alegria e nos fortalecer na fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro
entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo que no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse Evangelho de hoje, como em tantos outros trechos dos Evangelhos, nós vemos Jesus que, de algum modo, é rejeitado pelos seus próprios conterrâneos, por aqueles que deviam se alegrar com a sua capacidade de ensinar. O Evangelho de hoje diz que Jesus começa a ler o texto na sinagoga e muitos eram encantados pela maneira que Jesus tem de falar, pela força com que ele pronunciava as Escrituras. Mas ali também, muitos invejosos e, quem sabe, pessoas que desvalorizam o trabalho das outras, que acham motivo sempre para criticar o bem que os outros fazem, se incomodaram negativamente com a atuação de Jesus. Não é ele o filho do José? Como quem diz: o que esse homem tem para nos ensinar, afinal de contas? Não é ele o filho do carpinteiro, e ele mesmo não é o carpinteiro, a gente não conhece desde criança, foi criado aqui conosco. Quem é esse homem que vem aqui querer ensinar alguma coisa para nós? O preconceito, a inveja, os ciúmes querem fazer calar Jesus. Por isso Jesus deixa muito claro que ali na sua terra não foi possível realizar os prodígios que ele realizou em outros lugares e até em lugares estrangeiros.
que entre os seus conterrâneos ele não pôde realizar os sinais que realizou, por exemplo, em situações diante dos pagãos. Aqueles que deveriam abrir os ouvidos por conhecer Jesus, abrir os ouvidos, reconhecer nele a ação de Deus, simplesmente se fecham à sua palavra. Preconceituosamente se fecham à sua palavra, quem sabe pela sua origem humilde, por ser filho daqueles que eles conhecem, por não ser um doutor da lei, no sentido mais estrito da palavra, de ter estudado em alguma escola específica e ter um título para sua época, usam de um preconceito e não se abrem ao Evangelho. Por causa das coisas simples. E quantos no nosso tempo também hoje se fecham ao Evangelho porque procuram a ação de Deus em coisas extraordinárias, mágicas, fantásticas, e não percebem que na simplicidade das coisas está a ação de Deus. Quantos têm se fechado ao Evangelho? No dia de hoje também, por causa da inveja, por causa dos ciúmes, por estarem abertos apenas pela metade à palavra de Deus. Por estarem em cima do muro tantas vezes, ou mornos, e não terem a coragem de assumir um compromisso diante do mundo, um compromisso da fé. A inveja, os ciúmes, o sentimento de concorrência destroem a pregação do Evangelho, irmãos. Destroem o caminho de evangelização. Começando dentro da casa, na família, quanto mal essas atitudes têm causado no nosso tempo. Mas também na comunidade, a mentira, a calúnia, a inveja, os ciúmes, é um grande mal que atrapalha a evangelização. Impede que a voz de Jesus possa ecoar. Mas Jesus deixa muito claro, onde existe esse tipo de comportamento, as bênçãos não acontecem. Na vida de quem esses comportamentos estão enraizados, a graça não penetra. Não é que Deus não dê a graça, não é que Deus não dê a bênção, mas que não consegue penetrar na vida de pessoas que vivem assim, dominadas pela mentira, pela inveja e pelos ciúmes. Oxalá possamos ouvir a palavra e nos alegrar com aqueles que procuram vivê-la e procuram ensiná-la. Começando dentro da nossa casa, estendendo para a nossa comunidade, para os nossos trabalhos, estendendo-se para com todos aqueles com quem nos relacionamos. Que Jesus nos ajude a estar atento à sua palavra, nos ajude a jamais querer calá-lo na boca dos irmãos e das irmãs. Que Nossa Senhora reze por nós.
Amém. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar.